Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso painel 9, cujo tema é confidencialidade nos procedimentos de ADR e o interesse público no acesso a informações. Nós temos hoje aqui dois convidados para nos ajudar a discutir esse tema. Eu vou primeiro fazer uma breve introdução ao assunto e depois vou apresentar cada uma das nossas convidadas de hoje. Levantamento efetuado pelo CETIC.br, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do NIC.br, e divulgado na semana passada, mostra que atualmente 77% dos internautas brasileiros preocupam-se com o uso de seus dados pessoais em plataformas virtuais. O que se reflete, a gente tem visto, na resistência dos usuários de internet em fornecer dados biométricos. 2 anos depois que a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entrou em vigor, existe já no Brasil, se não uma cultura, pelo menos uma consciência da importância da privacidade e da proteção de dados pessoais. No CSD-ABPI, Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual, e no escopo dos procedimentos de solução de conflitos envolvendo nomes de domínio, nós já tivemos solicitações de exclusão de dados pessoais formulados com base na LGPD. Apesar de haver um interesse público subjacente à divulgação das decisões proferidas no âmbito do procedimento denominado SACI-ADM, de cuja administração o CSD-ABPI foi credenciado pelo NIC.br, existe, obviamente, a questão da proteção legal dos dados pessoais. No âmbito dos chamados ADRs, ou seja, dos mecanismos de solução extrajudicial de conflitos, o cuidado com a privacidade e com o compartilhamento de dados pessoais antecede a promulgação da nossa LGPD, posto que nossa lei não é, nesse campo, pioneira. Fora do Brasil, legislações de proteção de dados pessoais e sua aplicação ao fluxo internacional de dados fizeram com que diversas entidades estrangeiras dedicassem a esse tema atenção especial. Com efeito, há algum tempo existe uma sensível preocupação com os dados que são tratados nos procedimentos de solução de conflitos extrajudiciais, em virtude das exigências de confidencialidade ou, em alguns casos, de publicidade e da legislação de proteção de dados pessoais. Essa problemática se reflete tanto nas demandas domésticas quanto nas internacionais, em decorrência da indefinição de como o tema, sobretudo dos dados pessoais, deva ser tratado especificamente nos procedimentos de solução de conflitos extrajudiciais, algumas vezes sujeitos à confidencialidade, outras vezes não. Algumas vezes envolvendo apenas particulares, outras incluindo entidades da administração pública direta e indireta. Dados pessoais e confidenciais podem ser encontrados não só nos documentos gerados pelos procedimentos, mas também em documentos que são coletados e apresentados nos processos, por exemplo, como meios de prova. Portanto, o cuidado com a confidencialidade e o tratamento de dados pessoais começa com a preparação e instauração do procedimento e continua durante seu processamento e após o término. Os participantes desses procedimentos, partes, árbitros, mediadores ou especialistas e as instituições de resolução de disputas, como o nosso Centro de Solução de Disputas, podem ser considerados como controladores e operadores de dados pessoais. Além disso, nesses procedimentos existem, além dos participantes diretos, os provedores de serviços e terceiros, que são chamados a intervir como testemunhas ou experts, o que pode exigir cuidados especiais, visando preservar a confidencialidade e a promoção dos dados pessoais. Em demandas internacionais, a questão envolve ainda a transferência internacional de dados, que exige cuidado específico, conforme prevê o artigo 33 da nossa LGPD. Há, por fim, o interesse público na publicação das decisões, como eu mencionei, uma vez que nos procedimentos relativos a nomes de domínio, SACI-ADM, há a previsão expressa no regulamento do NIC.br de que haja publicação das decisões. Vários princípios relevantes são aplicáveis aos procedimentos de solução de conflitos extrajudiciais, entre os quais podemos mencionar, por exemplo, que dados pessoais só podem ser tratados se houver base legal, como, por exemplo, para o exercício regular de direitos em processo arbitral, como prevê a nossa LGPD. O titular de dados pessoais tem direito ao acesso às informações sobre os tratamentos de seus dados, como também prevê a nossa
LGPD, o que pode suscitar questões de confidencialidade do procedimento. Esse é um assunto complexo, que envolve várias questões e demanda uma análise extensa para ser abrangente. No nosso país, a preocupação com esse assunto é bem mais recente do que a gente tem visto já fora do país. Por isso, para este painel, tivemos de fazer um recorte da problemática, quer dizer, a problemática não pode ser analisada em todos os aspectos nessa curta duração do painel de 1 hora. Vamos ver algumas questões básicas. A ideia desse painel foi convidar 2 entidades que atuam em procedimentos de solução de conflitos extrajudiciais, seja regulando, como no caso do NIC.br, seja administrando esses procedimentos, para ouvir como esses temas têm sido tratados no âmbito dessas instituições. Eu vou começar o nosso painel propriamente dito, né, parte de conteúdo, apresentando inicialmente a doutora Raquel Gatto, cuja presença agradeço muito, que atendeu ao nosso convite. A doutora Raquel Gatto é gerente jurídico do NIC.br e é, portanto, uma pessoa que está diretamente relacionada com os procedimentos SACI-ADM, que são os procedimentos que envolvem solução de conflitos de nomes de domínio. A doutora Raquel Gatto é ainda vice-presidente da Internet Society Brasil, é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi membro do Comitê Assessor Multissetorial para o Fórum de Governança da Internet da ONU. Portanto, uma pessoa super qualificada profissionalmente e que exerce uma função importante dentro do NIC.br. Passo, então, a palavra à doutora Raquel Gatto. Obrigado. Muito obrigada, doutor Manuel, pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência e também agradeço já presencialmente a parceria com todos os processos, né, os casos do SACI-ADM, que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Bom dia a todos, né, um prazer novamente, né, estar aqui, compartilhar. E o doutor Manuel me permitiu uma pequena adaptação na apresentação, em virtude da temática que trata justamente a proteção de dados e a implementação da LGPD. Semana passada, o NIC.br organizou o Seminário de Privacidade, a 13ª edição do Seminário de Privacidade, no qual nós lançamos essa pesquisa inédita, né, chamada TIC, Privacidade e Proteção de Dados, de um dos departamentos do NIC, o CETIC, o Centro de Estudos de Estatísticas, né, que é um centro de referência da Unesco também. E esse ano essa pesquisa justamente enfocou em 3 eixos sobre a implementação da LGPD. Tanto com relação aos usuários, com relação às empresas e com relação às organizações públicas, né? O objetivo é trazer insumos, né, dados e evidências, justamente para desenhar as políticas públicas, né, que tragam resultados na implementação e na adoção dessa cultura de proteção de dados. Então, eu trouxe uma palhinha aqui, alguns números. Eu convido a todos que depois, por favor, visitem, né, o site do CETIC, do Seminário de Privacidade. Tem muito conteúdo lá, eu não consigo trazer tudo sem fugir da nossa temática e do nosso tempo, que hoje versa sobre nomes de domínio e o procedimento do SACI-ADM. Mas nessa palhinha de números, né, no eixo de usuários, por exemplo, apenas 1/4 dos usuários, ou seja, 25%, se preocuparam, né, no ano passado. A pesquisa se refere a dados coletados no ano passado, a reclamações sobre o uso dos dados pessoais, ou seja, essa conscientização não só da apropriação, mas também, né, de buscar os seus direitos, né? Ainda um percentual bem pequeno. Também, um dos destaques no eixo de usuários tem relação com as práticas de, digamos, de higiene, né, online, ou de segurança online. Muitos usuários reportaram o costume de olhar, por exemplo, aquele cadeadinho em cima no site, né, para ver se eles estão dentro de um site seguro. Mas muitos poucos se preocupam em trocar uma senha, ter uma senha segura, numérica, alfanumérica, enfim. Então, ainda falta muito nessa linha de treinamento, né, e capacitação. Bom, no eixo das empresas, os números são um pouco mais alarmantes. Apenas 17% das empresas, né, do total das empresas, nomearam um DPO, que é o Data Protection Officer, o encarregado de proteção de dados.
e apenas 32% relataram algum procedimento, né, alguma política de conformidade que já foi desenhada ou pensada dentro das empresas. Então, ainda há um longo caminho a ser percorrido, né, talvez aquelas que já implementaram, como nós, né, que vamos compartilhar aqui, qual é esse processo, o que foi pensado e como ele pode ser feito e replicado em outras instâncias. Bom, e só para finalizar, no eixo das organizações públicas, na verdade foi um painel que trouxe dados de outras pesquisas do CETIC, né, tanto a TIC Educação, que é feita com as escolas, quanto a TIC Governo Eletrônico. A boa notícia é que o Judiciário vem bem avançado na implementação da LGPD, um número alto, 94%, né, no total aí das instâncias do Judiciário já se preocuparam com essa implementação. Já não podemos dizer o mesmo do Legislativo e do Executivo, né? O Legislativo, agora eu não tinha aqui o número, mas está em torno de 54%, 50 e poucos por cento, e o Executivo abaixo de 50%. Então, ainda tem um trabalho grande a ser feito. E só para encerrar, então, no seminário nós contamos também com a presença da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, dos seus presidentes e diretores envolvidos, que já relataram, né, que parte dessa pesquisa vai ser usada justamente para o desenho estratégico, os planos no futuro da autoridade. Então, com isso eu encerro aqui minha pequena palhinha, né? Eu acho que faz parte da temática, mas voltando para a apresentação agora, né, vamos falar sobre o sistema de solução de controvérsias dos nomes de domínio, SACI-ADM. Para quem não conhece, né, contar um pouquinho do .br. O .br é um projeto antigo, né, ele vem desde 1989, começou como um projeto de pesquisa acadêmica, foi abraçado dentro da FAPESP, aqui em São Paulo, e ele foi crescendo, né, como o registro dos nomes de domínio, aí o seu endereço na internet, simplificando bastante a apresentação, até chegar, né, em 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet, que é um órgão de assessoramento político, né, para recomendações de diretrizes sobre o uso e a evolução, né, da própria internet no Brasil. O Comitê Gestor da Internet, CGIBR, a gente conhece muito pelo acrônimo, existe até hoje, é a cabeça política, né, do que a gente chama do NIC-BR. O NIC-BR foi criado em 2002, na verdade, mas ele assumiu mesmo as funções do .br em 2005. Então, a gente sempre conta, a partir de 2005, o NIC-BR como uma associação sem fins lucrativos, uma entidade privada, é o braço operativo tanto do CGI quanto a responsável, né, a entidade responsável pelo registro BR. Né? Muitos, às vezes, conhecem o registro BR, que é um dos departamentos, porque ele vinha antes, justamente, da FAPESP. Bom, com isso, institucionalmente, né, aí constituído o NIC-BR, nós começamos a trabalhar os conflitos de nome de domínio, que vinham sempre no judiciário, e demoravam aí 8 anos, uma década, com muita sorte, para obter alguma solução, se você não tinha uma solução preliminar, né, enfim, uma tutela aí antecipada. Então, foi pensado, junto com a comunidade, né, específica, com os nossos parceiros, a BPI, outras entidades, num sistema administrativo dessa resolução de conflitos, que é justamente o SACI-ADM. O primeiro regulamento ele foi publicado em outubro de 2010. Para vocês terem uma ideia, desde essa data, né, desde outubro de 2010, nós tivemos 586 casos já, né, concluídos do SACI-ADM. São praticamente 600 menos, né, diminuem 600 ações judiciais, num judiciário que já vem atolado. Mas também trouxe um reflexo, porque inverte o ônus, né, justamente de quem ingressa. Normalmente o reclamante, né, que seria o titular de uma marca, o titular de um direito, aquele que sofre alguma confusão, né, com potencial nome de domínio, teria que ingressar com a ação judicial. Ingressando com o sistema de solução de controvérsias, tem um resultado, uma decisão em aproximadamente 90 dias, com um custo
muito pequeno, né, comparado com uma ação judicial, e ainda, se tiver, né, a decisão favorável, é o reclamado que tem que entrar com essa ação judicial. E até hoje, desses 586, nós só tivemos 9 ações que seguiram na esfera judicial, né? Isso também mostra o resultado e uma certa conformidade com os processos. Bom, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o Saci-ADM em si na sequência, nas perguntas, mas eu queria... passei rápido demais, vamos lá. Eu queria mostrar qual foi esse processo, essa preocupação, né, da adaptação da LGPD. Bom, dentro desse processo, como é que ele funciona, né? O reclamante, enfim, dentro dos procedimentos, né, se você demonstra que houve má-fé do reclamado, e você tem um direito, seja um direito de marca, seja um direito de nome empresarial, seja o seu próprio nome, seja um direito anterior, né, válido, em cima daquele nome, que cause confusão e que traga algum dano, você pode ingressar dentro de uma das instituições credenciadas, né, para o Saci-ATM. Hoje são 3, a ABPI, que é a nossa maior requisitante, a própria WIPO, né, a OMP, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tem também uma Câmara, e a Câmara Brasil-Canadá, né, a CCBC, também é uma das instituições credenciadas. Então, esse reclamante, né, esse potencial reclamante, pode escolher uma das câmaras e ingressar com o procedimento. Uma vez feito isso, o NIC-BR ele é acionado para fazer a penhora desse domínio, ou seja, é informado, né, que houve o início desse procedimento, e a partir desse momento o domínio ele não pode ser transferido, porque isso também poderia acontecer, né? Você ingressa e o reclamado já transfere, já se livra do problema, que bem entre aspas. Então, a gente já faz esse bloqueio desde o início, né, do procedimento do Saci-ADM. E mandamos as informações, né, completas sobre o registrante, né, sobre o titular desse domínio, para que o procedimento prossiga. Bom, nesse momento, né, é justamente esse momento inicial que nós tratamos de identificar quais são os dados pessoais, ou seja, dentro daqueles titulares de pessoa física, que hoje é em torno de 30% apenas da base de nomes de domínio. Para vocês terem uma ideia de números, né, hoje, se não hoje, amanhã, nós chegamos a 5 milhões de nomes de domínio registrados embaixo do .br, é um marco, também é um dos maiores domínios do mundo, né, de códigos de país, mas cerca só de 30% são pessoas físicas. Então, desses, quando tem procedimento, nós começamos a identificar quais são os dados que são informados, né, tanto dentro da denúncia, digamos, da reclamação, quanto esse processamento do NIC-BR com as câmaras. E nós visualizamos justamente que há alguns dados que poderiam ser excessivos dentro dessa natureza. Por exemplo, a publicação do endereço físico das partes, né? Não havia necessidade da gente entrar nesse detalhamento, né? Colocar o mínimo aí da identificação. A segunda fase foi justamente pensar qual é essa base legal, né? Afinal, aonde que a gente, né, vai se fundamentar dentro das opções que trazem a LGPD. Nossa base legal é o contrato. Então, todo titular de nome de domínio, quando faz o registro, né, do seu nome, ele assina um contrato no qual já foi atualizado também para as cláusulas de LGPD. Ele concorda com essa publicação de dados mínimos, né, e a gente esclarece também para que eles são usados. Então, o nome, o CPF, por exemplo, eles têm, e os dados de contato, eles são publicados, né, abertamente, porque é uma questão de interesse público, no caso de você ter uma falha de segurança ou uma irregularidade, enfim. Então, isso é uma necessidade. Agora, nós retiramos algumas opções que poderiam ser entendidas como excessivas, né? Então, o próprio endereço físico ou a consulta também, a partir do CPF, né, ou do nome do titular, de todos os domínios que são listados. Isso ainda é feito em alguns casos excepcionais,
mediante ordem judicial, mediante a requisição, né, de uma autoridade policial ou administrativa. Bom, então a gente se baseia, né, nesse caso, no contrato, na contratação do titular, que também adere, né, ao procedimento do SACI-ADM, e também nessas exceções com bases no interesse público, né, exceções legítimas. Bom, com relação à elaboração do plano de conformidade, e aí também eu já trabalho um pouquinho do novo regulamento, para quem não viu, né, a gente já faz aqui o spoiler, o anúncio do novo regulamento, junto com as câmaras credenciadas, o NIC-BR também trabalhou. Bom, nós identificamos, né, como era feito, o que a gente pode minimizar em termos de publicação dos dados pessoais e quais vão ser as ações que nós vamos tomar. Bom, além de coletar menos do que é necessário, ou só coletar aquilo que é necessário, deixa eu colocar dessa forma, nós também decidimos pela pseudonimização dos dados das decisões, né? Isso está sendo feito tanto para as decisões anteriores, quanto a partir de agora a gente passa a minimizar, né, a colocar ali a tarjeta nos nomes do reclamante e do reclamado, ficando somente os dados dos procuradores, né, do escritório representante, se assim o quiser, né? Então, a gente tomou também essa preocupação de pseudonimizar esses dados, mas manter uma prática que vem desde o começo, que é a transparência dessas decisões, né? Publicar, afinal, serve de parâmetro para os próximos casos, serve de parâmetro para a doutrina, para a jurisprudência, enfim. A nossa intenção é sempre manter essa transparência, essa publicação dentro, claro, desses limites. Bom, e aí se fez necessário, né, trabalhar um novo regulamento que trouxesse essa proteção, mas que também, obrigada, mas que também a gente aproveitou para ajustar, né, no novo regulamento algumas técnicas, né, da prática. Então, o novo regulamento já está publicado no site do Registro BR, ele entra em vigor a partir de 1º de outubro, então, nós demos esse tempo, foi publicado dia 1º de agosto e entra em vigor dia 1º de outubro, para dar esse tempo de adaptação, né, e os casos já existentes, antes de 1º de outubro, seguem o antigo regulamento que também segue lá no site. Então, depois se tiver alguma dúvida. Bom, e hoje nós estamos justamente nessa fase de treinamento e monitoramento, ou de disseminação, né? Justamente apresentando o novo regulamento, apresentando essas novas práticas e trazendo o feedback, né, sobre esse funcionamento. Bom, aqui eu acho que eu acabei já abordando ali, né, no slide anterior, né, por conta da minha fala, mas é só o destaque dentro do regulamento da pseudonimização das decisões proferidas, né, a importância da gente manter esses dados mínimos publicados, mas ainda assim manter o teor da decisão. Aqui, muito brevemente, até por conta do meu tempo, mas também mencionar, né, do RUIS, que é o Diretório de Informações dos Titulares, onde constam essas informações, né, mínimas do titular, o nome, o CPF, os dados de contato, como eu falei, seguindo a linha do interesse público em eventual responsabilização por irregularidades ou contato por alguma falha de segurança. E aqui, fazendo a distinção, né, das pessoas jurídicas, que, no caso dos nomes de domínio, são a maioria, 70% aí da base, aproximadamente, são pessoas jurídicas, não se aplicaria a LGPD em termos de dados pessoais, né? A gente focou a questão da adaptação para as pessoas físicas. E é isso, então eu vou deixar concluído, né? Desculpa a pressa aqui no finalzinho, a gente se empolga em trazer todos os dados, mas eu fico à disposição para qualquer pergunta. Espero que haja muitas perguntas para que a gente possa evoluir e apresentar mais o trabalho do SACI-ADM. Muito obrigada, doutor Manuel. Muito obrigado, doutora Raquel. Agradeço muito sua apresentação. E eu gostaria de fazer 2 comentários.
O primeiro comentário é ressaltar esse aspecto altamente relevante, que já era público, que já está no site do NIC, mas que convém divulgar, de que há um novo regulamento a entrar em vigor, é um novo regulamento para o SACI-ADM, agora adaptado à LGPD, que já está publicado no site do NIC, que entra em vigor a partir de 1º de outubro deste ano. Em segundo lugar, eu queria falar um pouco da nossa experiência, porque isso é um motivo para a gente realmente parabenizar o NIC.br pelo trabalho que fez de adequação à LGPD. Nós fomos, como instituição credenciada de administrar os procedimentos, nós fomos procurados pelo NIC.br há mais de 6 meses, né, ainda no ano passado, justamente para acompanhar esse trabalho de adaptação dos procedimentos e, obviamente, como uma instituição credenciada, a gente recebeu a demanda de também adaptar os nossos procedimentos àquilo que está especificamente incluído nos procedimentos do NIC.br. Então, nós já praticamente concluímos esse processo de adaptação interna com os mecanismos e as ferramentas que foram solicitadas pelo NIC.br e agora nós estamos no processo de adaptação do regulamento. Isso também é uma informação relevante que gostaria de fazer hoje aos interessados, que nós também estaremos, dentro desse período de vacância, né, do novo regulamento, nós também estaremos fazendo adaptação do nosso regulamento de procedimentos de solução de conflitos de nome de domínio para estar aderente ao novo regulamento do NIC.br. Depois voltaremos a falar sobre esse tema, né? Eu gostaria de pedir que as perguntas fossem feitas ao final, justamente para a gente não correr o risco de estrangular a segunda apresentação, que é igualmente muito relevante para a gente. Então, ao final, a gente terá tempo de perguntas e respostas, tanto para os que estão presenciais aqui, quanto para os que estão nos acompanhando online. Então, isso posto, eu gostaria de apresentar a doutora Verena Moura Weisberg, agradecendo desde logo a gentileza de ter aceito o nosso convite e de vir aqui hoje. A doutora Verena Weisberg é conselheira adjunta da Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, CCI, que possui já há algum tempo escritórios aqui no Brasil, em São Paulo. A doutora Verena Weisberg possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e Master of Laws pela Northwestern Pritzker School of Law, sendo advogada licenciada no Brasil e em Nova York, nos Estados Unidos. Antes de se juntar à CCI, a doutora Weisberg atuou como advogada especializada nas áreas de resolução de disputas e contratos comerciais. Passo, então, a palavra à doutora Verena Weisberg. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, na pessoa do Dr. Manuel, o convite para ter essa troca com vocês hoje. Agradecer a presença de todos, quem está na modalidade presencial e também na modalidade virtual. E eu queria começar contextualizando um pouquinho a Corte Internacional de Arbitragem da CCI, que já foi um pouco introduzida pelo Dr. Manuel, mas colocando um pouco em contexto justamente porque nós temos hoje em dia diversos centros de resolução de disputas especializados em propriedade intelectual. Então, só para eu não falar para vocês de um lugar muito forasteiro aqui, eu queria colocar um pouco em contexto. A Corte Internacional de Arbitragem da CCI foi fundada em 1923 e hoje ela já conta com mais de 27 mil casos registrados desde sua fundação. E a Corte em si conta com membros de mais de 116 países e está presente em 6 cidades, sendo a sede em Paris, escritórios em São Paulo, Nova York, Hong Kong, Singapura e Abu Dhabi. E ainda nesse objetivo de contextualizar um pouco a nossa conversa aqui hoje, falando um pouco de setores econômicos, esses dados que eu trago aqui para vocês são baseados em todos os casos registrados em 2021, que foram 840 casos. Apesar de os setores dominantes ainda serem construção e energia, a gente já tem uma parcela muito relevante de casos que envolvem bastante os temas de propriedade intelectual, principalmente saúde, life sciences, entretenimento, telecomunicação e tecnologias especializadas, e mídia e publicidades. Então,
como a doutora Raquel também fez, eu acho que os números sempre colocam a gente um pouco mais em contexto. E, de outro lado, também falando dos casos que foram iniciados em 2021, quase 6% dos casos foram baseados em contratos de propriedade intelectual. Então, falando aí um pouco especificamente de disputas de IPI, sendo que a maioria foram contratos de know-how ou licenciamento, marcas e patentes. Então, apesar da Corte Internacional da CCI não ser especializada em propriedade intelectual, também é um tema muito caro para nós e que está em muito crescimento. Entrando aqui um pouco mais já no nosso tema de confidencialidade, especificamente em arbitragem e em outros métodos de solução alternativa de disputas, eu trouxe aqui um pouco um panorama geral de como é tratada a confidencialidade, especificamente falando de arbitragem no Brasil, mas também no contexto internacional. Então, a confidencialidade, ela é uma regra geral, mas ela não é prevista em lei aqui no Brasil, e especificamente no regulamento de arbitragem da CCI, tampouco. Então, a gente tem uma previsão genérica, colocando a confidencialidade como possibilidade. Isso não é necessariamente a realidade de qualquer regulamento de arbitragem, como, por exemplo, o próprio regulamento da Organização Mundial de Propriedade Intelectual traz disposições muito mais específicas, são os artigos 75 a 78, que trazem a confidencialidade como regra. Então, isso é muito variável a depender do regulamento aplicável. Mas, especificamente da CCI, a confidencialidade é muito mais uma possibilidade do que uma obrigação. Então, da onde que deriva a confidencialidade? Ela deriva da vontade das partes, da autonomia privada. Ela, com frequência, está prevista no próprio contrato e na convenção de arbitragem, seja de forma expressa ou por incorporação de algum regulamento ou da lei da sede de arbitragem. E a confidencialidade, ela é, sem dúvida, um dos grandes benefícios de arbitragem e de métodos alternativos de solução de disputas. Mas já tratando aqui um pouco da questão do interesse público no acesso à informação, a gente tem, especialmente na legislação brasileira, são os exemplos que eu trago, nós temos diversas exceções à regra geral da confidencialidade. Acho que a principal delas, que não é segredo para ninguém, são arbitragens que envolvem entidades da administração pública. Isso foi uma adição de 2015 à Lei de Arbitragem no Brasil. Então, toda arbitragem que envolva qualquer entidade da administração pública deve respeitar o princípio da publicidade. E daí isso gera aquela questão entre publicidade versus privacidade também, que eu vou adentrar um pouco à frente. E uma outra exceção que é interessante, que também foi uma adição recente, mais num aspecto regulatório do que legal, foi a Resolução CVM 44 de 2021, que incluiu como exemplo de ato relevante procedimentos arbitrais que tenham a possibilidade de afetar a situação econômico-financeira da companhia. Isso é um pouco diferente da situação da administração pública, porque não é necessariamente dizer que uma arbitragem que envolva uma companhia aberta não será confidencial, mas potencialmente a existência da arbitragem deverá ser revelada aos acionistas. Então, aí essas exceções já revelam uma preocupação crescente com a proteção do interesse público no acesso à informação versus a questão da confidencialidade. Entrando um pouco no tema que a doutora Raquel já até adiantou sobre proteção de dados, também no contexto de arbitragem, falando da perspectiva da CCI, no caso da CCI, que como eu adiantei, ela tem sede em Paris, a LGPD em si não trouxe tantas mudanças de governança para a nossa prática, porque a CCI já tinha uma nota que era baseada no General Data Protection Regulation, que é largamente compatível com a LGPD. Essa nota ela é aplicável a todos os procedimentos de resolução alternativa de disputas na CCI, não apenas a arbitragem, inclusive nos escritórios que são offshore, né, da perspectiva de Paris. Então, inclusive São Paulo, naquilo em que é compatível com a legislação local para cada escritório. No nosso caso, é 100%. No que a LGPD afetaria o tratamento e a proteção de dados no contexto de resolução de disputas, o GDPR ele é bem compatível. Então, nós não tivemos mudanças recentes de governança nesse sentido. E um aspecto interessante também, que já é uma preocupação antiga, também com base no GDPR, então anterior à LGPD, é que a gente possui uma cláusula modelo de proteção de dados como sugestão aos tribunais arbitrais e ao mediador, se for o caso,
para também abordar essa questão de eventual coleta e tratamento de dados fora do contexto da instituição que administra a arbitragem, mas também, eventualmente, pelo próprio tribunal arbitral. E também, dando continuidade agora à questão do interesse público no acesso a informações, mas para além das questões legislativas e regulatórias, eu queria trazer um pouco da iniciativa privada nesse tema. A CCI, especificamente, desde 2016, tem a iniciativa de publicação de informações no website da CCI, mas claro que existem vários aspectos aí bem específicos. Então, desde 2016, são publicados os nomes dos árbitros e suas funções no Tribunal Arbitral, e desde 2020 são publicadas também informações sobre o setor empresarial envolvido, a existência e o status da arbitragem, se está em curso, se está encerrada, e, eventualmente, o nome das partes e dos advogados. Por que eu digo eventualmente? Porque, claro, que nós temos, e na verdade, a grande maioria dos processos de arbitragem são confidenciais. Mas, ainda assim, os processos confidenciais, quando há um consentimento específico das partes, a gente publica especificamente essas informações. Então, o conteúdo dos pleitos, os valores econômicos são mantidos em sigilo, sendo divulgadas essas informações, que também, como o próprio Manuel e a Raquel adiantaram, tem uma função de integração, de formação de doutrina, de jurisprudência, até que nesse caso não, mas estatístico é importante para a informação do público geral. Mas deixando sempre claro que, no caso de processos confidenciais, está sujeito ao consentimento específico, e mesmo no caso de procedimentos que não estejam sujeitos à confidencialidade, as partes são informadas e têm a oportunidade de objetar especificamente a essa publicação. E, desde 2020, quando houve a ampliação dessa publicação, nunca houve nenhum problema, nenhuma queixa posterior de nenhuma parte. E falando de forma um pouco mais abrangente agora sobre publicação de sentenças arbitrais, que aí sim a gente pode começar a falar um pouco sobre jurisprudência arbitral, né, que é um tema aí que já se falou muito no passado. Desde 2021, a CCI começou a publicar sentenças arbitrais, desde que com consentimento específico das partes, no caso de procedimentos confidenciais, e com a concordância expressa das partes quanto ao conteúdo da publicação. O que isso quer dizer? Que essas sentenças que são publicadas, elas são normalmente anonimizadas ou pseudonimizadas, a critério das partes, e que podem ser também suprimidos trechos, qualquer coisa que permita a identificação das partes envolvidas ali no conflito, valores envolvidos e por aí vai. E o tempo mínimo para publicação é 2 anos após o proferimento dessas sentenças, também evitando qualquer tumulto eventual que possa surgir quanto ao cumprimento da sentença e etc. E um aspecto interessante é que essa publicação ela é relativamente acessível. Assim, desde que começou-se essa publicação, que foi em 2021, para as sentenças proferidas a partir de 2019, houve 13 sentenças publicadas, e elas estão disponíveis ao público geral por meio de uma parceria que a CCI tem com a plataforma da Jusmundi. Então, realmente, eu diria que é um passo inicial na direção de uma coexistência entre o interesse público ao acesso à informação versus a confidencialidade, que sim, bem necessária e um dos principais assets nos processos de resolução alternativa de disputas, né? Seja em temas de propriedade intelectual, seja em outras áreas, normalmente as empresas têm uma preocupação muito grande com questões reputacionais, com questões de valor de mercado. Então, é uma forma que se nota que o mercado tem tido uma preocupação crescente para além das iniciativas legislativas e regulatórias. Bom, da perspectiva da CCI, essas eram as considerações que eu tinha para fazer para vocês hoje. E, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, eu volto a palavra ao doutor Manuel. Muito obrigado, doutora Verena. Muito obrigado pela sua apresentação e pelos esclarecimentos que foram nos trazidos hoje a respeito dos procedimentos arbitrais dentro da CCI. Eu gostaria de passar agora para a parte de perguntas e convido os presentes que aproveitem essa oportunidade que nós temos a pessoa do NIC.br que pode nos dar esclarecimentos sobre os procedimentos de nomes de domínio e também da doutora Verena, da CCI. Então, eu
eu tenho aqui uma instrução de mesclar perguntas online com perguntas da plateia. Então, eu franqueio a palavra agora à plateia, inicialmente, quem queira formular perguntas. Vejo que as apresentações foram bastante abrangentes, né, e não deixaram muitas dúvidas com a plateia. Eu gostaria de aproveitar o tempo que ainda nós temos para suscitar algumas questões. Uma questão que eu já mencionei é essa importância que hoje se tem, a gente começa a sentir aos dados pessoais, que, na verdade, se aplicam às pessoas físicas, né? Não se aplicam às pessoas jurídicas. E nós, no âmbito do CSD-ABPI, como eu disse inicialmente, já tivemos solicitação de exclusão de dados, porque, num primeiro momento, nós não tínhamos ainda a pseudo-anonimização das decisões. E eu vejo que agora, então, o NIC.br está numa tarefa de fazer a pseudo-anonimização de todas as decisões. Talvez a doutora Raquel poderia falar um pouco de qual a perspectiva da realização desse trabalho. Pelo que eu entendo, nós temos em torno de 410 decisões publicadas, não é? Então, ou seja, a conformidade à LGPD não é só daqui para frente, é com relação também às decisões antigas. Então, pedia que explicasse o que está sendo feito, qual é o prazo para isso, inclusive. Perfeitamente, doutor Manuel, e eu agradeço, né, a oportunidade, então, de expandir um pouco essa operação, essa força-tarefa que nós fizemos a partir da aprovação do regulamento, né, e a publicação do regulamento. Nós iniciamos justamente o processo de pseudonimização das decisões já publicadas, né, são 410 atualmente. Quem visitar, eu tinha falado aquele número 586, e quem visitar hoje o site do NIC.br, né, as decisões pararam de ser publicadas em janeiro de 2022, não por acaso, porque justamente a gente segurou já sabendo, né, desse processo, e a nossa perspectiva é que, certamente, antes de 1º de outubro, mas provavelmente nas próximas 2 semanas, né, até o final de agosto, 1ª semana de setembro, todas essas decisões já estejam republicadas nessa nova modalidade, né, protegendo os dados pessoais. E, a partir de então, né, as próprias câmaras, as próprias instituições credenciadas já enviarão essas decisões pseudonimizadas, né, e a gente fará esse trabalho conjunto, esse cuidado conjunto. Além disso, né, aproveitando aqui o gancho, eu acho que é importante a gente também pensar no NIC.br como instituição, né, como uma entidade que se preocupa não só com relação aos nomes de domínio, mas como o todo da associação, nas políticas de conformidade dos dados pessoais, né? Dentro dessa perspectiva, não só nós fizemos uma conscientização, né? Hoje nós estamos já desenvolvemos as políticas de conformidade de acordo com cada departamento, né? Por exemplo, o próprio CETIC, que a gente trouxe as estatísticas, trabalha com institutos de pesquisa que também coletam dados pessoais, né, no seu trabalho aí de angariar, né, as informações. Nós temos toda essa preocupação também internamente, né, dentro dos outros departamentos. E mais que isso, né, eu acho que a LGPD trouxe também aquela cultura da preocupação, não só o que a gente coleta, e aí coletar o mínimo necessário para a atividade, dentro do interesse legítimo, mas também como é que a gente vai tratar isso e como é que a gente vai guardar isso, né, esse dado. E o NIC também começou o processo para obter o ISO, a certificação do ISO 27001. Né? Eu acho que essa também vem com essa preocupação, né, de, além de coletar, além de guardar, agora assegurar que os nossos processos internos têm toda a validação, né, todo o credenciamento necessário.
Realmente, uma das grandes contribuições que eu vejo da LGPD foi com relação a essa questão de como tratar desde o início os dados pessoais, né? Que isso implica no nosso caso, como de todas as entidades, uma reformulação dos procedimentos, porque a gente tinha uma tendência de, nos formulários, por exemplo, não havia uma preocupação de por que coletar este ou aquele dado. Então, uma das coisas que a gente teve que reformular internamente é esse princípio de coletar o mínimo, né? Exatamente como a doutora Raquel falou, quer dizer, não exceder aquilo que é realmente necessário, né? E tem essa outra preocupação que nós tínhamos no início, que como ficaria com a questão da publicação das decisões, né? Porque, como inclusive a doutora Verena mencionou, é importante essa questão de publicar decisões por causa do precedente, daquilo que cria, né, já como uma orientação para os advogados, quer dizer, a possibilidade dos advogados fundamentar melhor as suas petições. Eu ainda não tenho nenhuma pergunta aqui na parte online. Indago se da plateia alguém deseja fazer alguma pergunta. Olá, bom dia. Eu sou Luísa Tangari, advogada da área de propriedade intelectual. Primeiro, muito obrigada pelas exposições. É um tema que é particularmente interessante. E eu acho que a gente, do lado de advogada, né, sou advogada do Fialho Salles, então acaba que a gente sempre precisa ter acesso às decisões. Então, acho que o tema de PI, de proteção de dados, tem sido super relevante, porque, em muitos casos, algumas câmaras e algumas empresas acabam omitindo tudo, não só os dados pessoais, como as decisões, por, talvez, algum medo do que pode acontecer. Então, acho que um ponto, em geral, que seria interessante a gente saber, e queria ver especialmente também da CCI, como que ficaria, por exemplo, mesmo nas decisões e nos casos que são confidenciais, teria alguma possibilidade de a gente ter acesso, ou disso eventualmente ser divulgado, extratos das decisões, pelo menos para a gente ter, sem o nome das partes, mas com, às vezes, a temática que está sendo tratada naquela, até para fins de estatística, né? Às vezes a gente precisa saber, será que essa arbitragem envolveu também nome de domínio? Por exemplo, era um caso de um contrato, mas, eventualmente, era um licenciamento que tinha uma possibilidade de uso. Então, eu acho que, para a gente, a Câmara da BPI tem feito muito isso nas decisões de nome de domínio, a gente consegue ter acesso, né, a todo o extrato, todo o levantamento, isso ajuda muito na hora que a gente está fazendo nosso trabalho de pesquisa. Então, queria ver se isso é alguma ideia assim, para o futuro, mesmo que seja para ter um extrato em linhas gerais assim, dessas decisões. Obrigada. Obrigada, Luísa, pela pergunta. Bom, da perspectiva da CCI, assim, como toda boa advogada, eu vou responder que depende, né? Porque, em casos que estejam sujeitos à confidencialidade, a publicação, em todo ou em parte, ela está sujeita ao consentimento das partes. Mas nós recebemos, às vezes, por exemplo, pedidos de terceiros de ter acesso à documentação específica de casos que são confidenciais. Por alguma relação com uma das partes, elas tomam conhecimento. Então, não é raro nós recebermos esse tipo de pedido. E daí, qual é a ação da CCI? É indagar as partes. Então, às vezes, as partes autorizam no sentido de... eu autorizo que sejam disponibilizadas as ordens processuais e as petições, mas não os documentos do caso. Ou então, como você mencionou, extratos. É possível. Mas, em caso em que as partes não concordam, nós não podemos disponibilizar, inclusive quanto à própria existência do conflito. Então, existem casos não raros em que é 100% confidencial. Não sei se você tem alguma consideração adicional ou se eu respondi bem a sua pergunta. Agora sim, funcionando. Bom, do lado das publicações, né, das decisões das câmaras, dos nomes de domínio no NIC-BR, nós já fazemos, né, essa publicação mais ampliada com relação ao conteúdo e justamente facilita identificar, né, majoritariamente as linhas de os precedentes dessas decisões. Algo que eu também acabei não mencionando, mas são só 3 tipos de decisão que podem emanar de um procedimento, né, do SACI-ADM. Manter o domínio com o titular,
né, o eventual reclamado, transferir o domínio para o reclamante ou cancelar esse nome de domínio, né? Majoritariamente, as decisões versam sobre a transferência do nome de domínio para o reclamante. E, claro, em geral, com um precedente ou com uma fundamentação dentro de um direito marcário, né, anterior. Mas há casos também, né, que envolvem, por exemplo, nomes de família, que envolvem outros direitos, né, de propriedade intelectual, e aí a gente consegue fazer essa distinção. Mas creio que a tendência é manter essa publicação, né, até pelo interesse das decisões que foram emanadas aí dos procedimentos do Saci-ADM. Uma questão que me ocorre, que me parece um potencial conflito, inclusive, com a confidencialidade do procedimento, é que, como a gente sabe, os dados pessoais podem surgir, por exemplo, durante a instrução do processo, né? Podem surgir em documentos que são produzidos, em depoimentos que são feitos, né? E aí existem referências a dados pessoais. E a pergunta é a seguinte, por exemplo, na nossa LGPD, o titular dos dados tem o direito de saber se os seus dados estão sendo processados, se seus dados estão sendo tratados, e tem direito de acesso à informação. E isso é um potencial problema com a questão da confidencialidade do procedimento, né? Quer dizer, o quanto que se vai dizer, ou como que isso vai ser tratado. E eu queria perguntar para a doutora Verena, uma vez que na Europa, por força da lei de proteção de dados, que é bem mais antiga, se já existiu algum tipo de problema dessa natureza dentro dos procedimentos arbitrais da CCI. Nunca houve nenhum questionamento específico, então, nenhum problema em nenhum desses casos que eu mencionei, ou até antes do painel conversei com o pessoal de Paris justamente com esse questionamento, então a resposta é não. Mas realmente é um aspecto interessante, porque quando a gente fala de arbitragem comercial, a gente pensa em grandes empresas e tudo mais, mas tem vários players laterais ali nas disputas, né? Não só, sem falar que diversas vezes pessoas físicas também são parte, não raro, e existem outros players, acionistas, sejam ali também testemunhas no procedimento, terceiros interessados. Então, a gente tem tratamento de dados pessoais. E, nas disputas, sempre que vai haver publicação, todos os envolvidos têm que ser consultados também, até para fins de anonimização, pseudonimização, mas nunca houve nenhum conflito, nem no Brasil, com relação à aplicação das disposições da LGPD, em conflito com a observação das disposições da União Europeia, e tampouco nunca houve nenhuma reclamação externa com relação à publicação ou ao tratamento desses dados. A minha preocupação, por exemplo, era se, durante a produção de prova, por exemplo, poderia haver e-mails de pessoas físicas, esses e-mails contêm dados pessoais. E aí alguém poderia, o titular do dado poderia questionar a instituição arbitral, ou o árbitro, né, se esses e-mails estão lá, se os seus dados estão sendo tratados e ter acesso a essas informações, o que, no meu modo de ver, é um potencial conflito com a questão da confidencialidade do procedimento, né? O que mostra que a gente precisa ter protocolo de tratamento de dado pessoal e um compromisso de todas as pessoas que intervêm no procedimento, né? É uma coisa que esteve na origem da preocupação, inclusive, do NIC.br, mas que a gente vê que, por acaso, nos procedimentos de nomes de domínio são mais simplificados, né? A gente não tem tanta essa produção de prova, não tem audiência, mas nas arbitragens, por exemplo, isso pode acontecer. Então, se a gente for pensar no que precisa ser feito do ponto de vista prático para a aderência da LGPD, tem muita providência, né? É preciso adotar vários mecanismos para depois a gente não ser surpreendido com esse tipo de questionamento. A doutora Raquel ia falar.
Sim, na verdade, se me permite, né, só uma intervenção do lado, né, dos nomes de domínio, do NIC-BR. São 3 documentos que, na verdade, dão também essa segurança, né, para os usuários, tanto o contrato, que é a nossa base legal, a política de privacidade, que detalha um pouco mais como é feita essa coleta, como é feito o tratamento, qual é a expectativa, e agora o regulamento, que também traz, no caso do SACI-ADM, como vai ser tratado, né, ou anonimizado, ou pseudonimizado, esses dados pessoais na publicação. Dentro do procedimento em si, existe uma situação, porque antes, né, dessa adaptação à LGPD, era possível fazer a consulta pelo titular, pelo nome do titular, e obter a lista dos domínios que estão registrados, né? E isso a gente fez essa limitação a partir de agora, né, já desde essa implementação, e como eu mencionei na apresentação, são algumas exceções com ordem judicial, requisição policial, de autoridade policial, mas também, no caso do procedimento para a produção de provas, casos especialistas, né, ou painel de especialistas entenda que há necessidade dessa lista, eventualmente para aferir a má-fé, né, ou aferir ali a conduta daquele titular reclamado, essa lista ela pode ser enviada mediante assinatura de um termo de confidencialidade, né, junto com as câmaras. Então, a gente também tem essa preocupação de balancear, né, a confidencialidade, ter a segurança da confidencialidade, mas, ao mesmo tempo, garantir a produção das provas necessárias para uma decisão fundamentada. Por isso, a importância, como o NIC.br estabeleceu já desde logo, né, da obrigatoriedade das partes que intervêm assinarem o protocolo de confidencialidade dos dados, de observância da LGPD, para que não tenha, posteriormente, algum problema. Doutora Verena? Eu queria só, puxando um gancho no que a doutora Raquel mencionou, que mesmo nos casos que estão sujeitos à publicação, nos casos de arbitragem que não são 100% confidenciais, aí eu volto também naquela distinção entre publicidade e privacidade. Então, é praticamente impossível que sejam publicados dados de terceiros, seja um aspecto da instrução probatória, seja um terceiro diretamente envolvido no procedimento. Então, assim, acho que, em parte, por isso também que nunca houve nenhuma queixa, nenhuma ordem judicial específica nesse sentido. E também, claro, em caso de hipóteses legais de divulgação, a confidencialidade ela é relativizada, né? Também nos casos de arbitragem e mediação na CCI, a gente está sujeito a essa mesma regra geral. Foi muito boa a abertura que o NIC.br deu, pelo menos os especialistas poderem consultar o RUIs, né, os dados, né, a lista dos nomes de domínio, porque a gente tem ouvido, alguns advogados reclamam, né, que antigamente a gente poderia, através do CPF, identificar quantos nomes de domínio determinado CPF detém, o que é um indício de cybersquatting, é um indício da prática costumeira. E hoje, com essa limitação, isso não tem sido mais possível. Pelo menos a gente tem essa possibilidade de que os especialistas requeram essa informação dentro do sigilo do processo e possam embasar a sua decisão também com esse elemento. Eu pergunto se da plateia alguém mais deseja fazer pergunta. Nós já recebemos uma sinalização de que nosso tempo está esgotando. Ninguém mais quer fazer pergunta? Bom, eu não tenho também nenhuma pergunta aqui da audiência online, então eu vou terminar o nosso painel. Acho que nós vamos ser um dos painéis mais pontuais, porque nós estamos terminando rigorosamente dentro do horário. Então, eu queria, uma vez mais, agradecer a presença da doutora Raquel Gatto, diretora jurídica do NIC.br. As suas informações hoje foram extremamente valiosas por causa, inclusive, dessa alteração relevante do regulamento do SACI-ADM, que está entrando em vigor. Quero também agradecer a doutora Verena por nos trazer a experiência da CCI dentro desse assunto, sobretudo porque a CCI tem já um tempo de experiência maior por causa da legislação europeia de proteção de dados pessoais. E agradeço também a presença de todos nessa manhã. Muito obrigado e até a próxima.